Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma noite diante da presença de Deus. Graças porque o Senhor até aqui nos guardou, até aqui nos sustentou o Senhor. Eu queria essa noite compartilhar uma palavra que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6. Vou pegar do versículo 4 até o versículo 9, para que nós possamos meditar um pouco nesta palavra. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado, em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços, prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Meus amados, uma palavra falada ao povo de Israel, antes deles, como instrução de como eles deveriam se portar numa terra hostil. Ele sabia que a única forma em que o povo poderia continuar sendo fiel ao Senhor era se as famílias fossem famílias realmente comprometidas e fiéis ao Senhor. Estamos vivendo em tempos de pandemia, tempos de afastamento das pessoas. Eu quero crer que este é um grande momento, uma grande oportunidade para a Igreja de Deus começar a transmitir as palavras de avivamento dentro dos nossos próprios lares. O Senhor sabia que Israel iria se confrontar com muitos princípios, com muitos propósitos, com muitas religiões estranhas, com muitos pensamentos estranhos. E sabia que a única forma de Israel permanecer era que eles pudessem transmitir no seio da família a palavra de Deus e o quanto Deus era importante para a família. E ele começa falando de uma forma muito clara, dizendo: olha, ó Israel, ouça, o Senhor nosso Deus, ele é único, o único Senhor. E ele também dá uma intensidade da maneira que nós devemos transmitir a palavra de Deus e encarar Deus em nossas vidas. Quando ele diz assim: ame ao Senhor nosso Deus, o único Senhor. Ame ao seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Aqui ele começa a falar que a fidelidade a Deus deveria ser demonstrada de uma forma intensa, transmitida numa total entrega do ser ao Senhor, que havia já liberto aquele povo do cativeiro e agora estava prestes a concretizar a sua permanência numa terra que manava leite e mel. E quando olhamos para essa palavra, nós vemos de que eles têm uma insistência em dizer que, olha, hoje eu te ordeno, esteja em seu coração, dizendo: olha, isso precisa estar cravado em você. Isso precisa estar marcando a vida de vocês. Meus amados, nós só seremos capazes de transmitir a nossa fidelidade a Deus, demonstrando nas nossas atitudes realmente de quanto amamos ao Senhor. O quanto o Senhor é importante para as nossas vidas. O quanto o Senhor faz parte da nossa vida cotidiana. Eu quero dizer, meu amado, que muitas vezes nós divorciamos, isso é, nós separamos Deus das coisas do nosso dia a dia. Muitas pessoas têm Deus só na igreja, mas Deus é compartilhado todos os dias na nossa vida. Eu creio que é um tempo que nós temos a oportunidade, neste tempo, de compartilhar o quanto amamos ao Senhor. E a Bíblia fala que esses ensinamentos não eram ensinamentos feitos uma vez, mas são ensinamentos que deveriam ser ensinados com persistência. No versículo 7 diz: ensine-as com persistência aos seus filhos. Dizendo: olha, a transmissão da fé não pode ser uma transmissão, ser transmitida apenas em alguns momentos. Converse sobre ela quando você estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Meus amados, nós temos que viver um tempo de transmitir a nossa fé. E muitas pessoas deixam para a igreja transmitir a fé para os nossos entes queridos.
A realidade é a grande responsabilidade de os nossos filhos terem uma vida de fé no Senhor, é verdadeiramente nós testemunharmos de quem é Deus. E falamos constantemente, persistentemente, algumas traduções dizem inculcando, isso é, plantando na mente dessa pessoa uma fé real, uma fé verdadeira, uma fé não fingida. O apóstolo Paulo, com muita clareza, diz para Timóteo que via nele, conseguia enxergar nele uma fé que ele conseguia enxergar na avó dele e na mãe dele, e agora essa fé se encontrava na vida dele. E todos sabem que Timóteo não tinha um pai que não era crente, somente a sua mãe era crente. E nós vemos que ali ela consegue, a sua avó, a sua mãe, consegue transmitir uma fé sincera. E a Bíblia diz que essa fé era algo sincero, não era apenas de palavras, porque muitos dizem Senhor, Senhor, e não obedecem. Era algo que era transmitido de uma forma sincera, de uma forma espontânea. Porque a nossa fé, amados irmãos, para os nossos entes queridos, é algo espontâneo. Os meus irmãos que me conhecem há mais tempo sabem que eu creio que uma igreja avivada é uma igreja em que as famílias são avivadas, uma igreja em que a família vive a palavra de Deus, procura colocar nas suas mentes, nos seus corações, a palavra do Senhor. E somente quando nós tivermos ela inculcada em nosso coração, somente quando nós tivermos ela realmente firmada em nós, sendo uma fidelidade, algo sincero, amando a Deus realmente como nós devemos amar o Senhor. Não estou chamando você para o fanatismo, estou chamando você para viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, meu amado, que quando nós vivermos a palavra, se estivermos inculcando com persistência em nossos filhos, nós estaremos blindando a vida deles. Nós estaremos permitindo que o mundo possa imprimir neles o seu modelo de vida. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que nós não podemos nos conformar, isso é, não podemos tomar forma deste mundo. Não podemos ter o modelo desse mundo. Nós faremos ser transformados, isso é, quando nós renovarmos o nosso entendimento. E é mediante a palavra de Deus, é ela que muda nosso entendimento, muda os nossos conceitos, muda as nossas atitudes, muda a nossa maneira de enxergar o Evangelho, de enxergar a igreja. Quão importante é, irmãos, o trabalho que nós, pais, fazemos nos nossos lares, mostrando uma fé sincera, uma fidelidade a Deus, uma fé realmente não fingida, uma fé realmente real, que demonstramos muitas vezes quando nós chamamos aos nossos filhos, vamos para a igreja hoje. Nós demonstramos o quanto a igreja é importante, o quanto o Senhor é importante, o quanto o Senhor valoriza a igreja, os ensinamentos da igreja. Nós dizemos aos nossos filhos, vamos hoje não, nós vamos hoje aqui fazer uma outra coisa qualquer aqui, vamos fazer um churrasco e tal. Não sou contra churrasco, sou contra nada disso. Mas a realidade é que nós demonstramos o quanto o Senhor e a palavra de Deus é importante para as nossas vidas, quando nós demonstramos com a nossa própria vida o quanto Deus é importante nas nossas vidas, o quanto a palavra de Deus pode transmitir fé no nosso coração, porque a fé ela vem por ouvir a palavra do Senhor. Queremos gerar, meus amados, nos nossos lares, lugares avivados, de pessoas que ouvem a palavra de Deus e as cumprem. Porque a palavra de Deus diz que no versículo 6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em vosso coração, estejam na vida diária de vocês, que estejam fazendo parte do seu cotidiano. Quando se nós divorciamos a palavra de Deus da nossa vida diária, no nosso emprego, na nossa família, na nossa convivência com a sociedade, só queremos ser crentes dentro da igreja. Mas como é importante, meus amados, o Senhor sabia que Israel poderia ser contaminado, outros conceitos poderiam vir, e a melhor vacina para que a nossa família não seja destruída e contaminada com o mundo é verdadeiramente ter a palavra de Deus disseminada, inculcada persistentemente no nosso lar. Tire algum tempo, 15 minutos por dia, para orar com tua família, para ler um versículo, para viver aquela palavra.
que as nossas famílias, nossas igrejas serão avivadas quando elas verdadeiramente creem que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e que a sua palavra vai ser o antídoto contra as setas do inimigo sobre o nosso lar. Amém? Que nós possamos assim viver a palavra, conviver com a palavra. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar os nossos lares, as nossas famílias, meu Pai, que possamos, meu Pai, ensinar com persistência os nossos filhos, nossos netos, que a palavra de Deus tenha, meu Pai, primazia nos nossos lares. Por isso, meu Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar nossas famílias, que sejam famílias avivadas, que não apenas conhecem a palavra, mas são operosas praticantes da mesma. Por isso, Senhor, faça do nosso lar realmente um lugar de bênção, um lugar em que a Tua palavra tem primazia, um lugar onde a fidelidade ao Senhor é pregada e é vivida. Por isso, Senhor, nós queremos que a Tua palavra mostrar aos nossos entes queridos a necessidade de estar constantemente consciente dos ensinamentos de Deus para o nosso viver. Por isso, meu Pai, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos fazer do nosso lar. Nós dizemos que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está. Nosso lar seja realmente a igreja que o Senhor quer. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém.